Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Hoje para bater um papo sobre a profissão farmacêutico. E aí, quais são os caminhos necessários a chegar a essa formação? Como é que a gente... o que tem que buscar na formação acadêmica, experiências, para se tornar um farmacêutico? Eu pessoalmente não tenho ideia, e é por isso que está aqui o nosso convidado, o professor Gustavo Vidal, que eu vou ter que chamar de Guga, depois de todos esses anos que a gente se conhece, Guga já está enraizado. Não tem outro jeito. Né? Não tem outro jeito. Bom, meu nome, vou começar, né? Gustavo, sou farmacêutico formado pela USP em 2006. Tenho como... me especializei em farmácia clínica, né? E estou no ramo de drogaria, de atendimento ao cliente em farmácia, praticamente desde que me conheço por gente. Né? Eu tinha uma empresa familiar que meu pai abriu em 91, que eu tinha 8 anos, e desde então eu nunca mais saí da drogaria, da farmácia. Então tem aí uns quase 30 anos de vivência em drogaria, né? Então tem só um pouquinho de experiência para contar pra gente. E assim, a farmácia hoje é um ramo muito complexo, né? É uma profissão muito complexa, né? Eu fiz um copia e cola aqui de alguns sites, né? Por exemplo, no site do Conselho Federal de Farmácia, eles colocam que o farmacêutico tem 135 especialidades diferentes, né? Então você pode trabalhar em um monte de coisa, desde, indústria, né? Você tem a indústria farmacêutica, você tem a indústria de alimentos, a parte de análises clínicas, né? Que você vai lá fazer o exame. E tem a parte que eu gosto, que é a parte que eu fui mais atrás, que eu me especializei, que é o atendimento ao cliente, né? A farmácia clínica, que é o jeito que as pessoas veem, o jeito que as pessoas usam o medicamento, né? Que é muito complicado, porque se você pegar, por exemplo, no Brasil, erros de medicação ou reações adversas, eles são a quarta causa de internação hospitalar. Então, as pessoas não sabem usar medicamento, né? Então, a ação do farmacêutico nesse sentido, ela é muito importante, né? E necessita, né? Porque aqui a gente tem uma cultura, né? Da pílula milagrosa. Eu tenho um problema, o remédio vai usar, né? E a gente está vendo aí grandes problemas com relação à simplificação do uso do medicamento, né? Você é uma pessoa que escolhe muito bem as palavras, parabéns. Desde 2007 eu dou palestra, né? Então tem coisa que a gente não pode falar em palestra. Aqui é o Reinaldo e bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo. Fala pessoal, aqui é o Samuca. Vamos falar mais um tema super bacana aí, atormentar a vida de mais alguém. Bora. E se você puder receitar para os seus pacientes em algum remédio, receite café também, tá? É bem legal isso. Isso é uma da área dos estudos, né? Porque a farmácia, ela mexe com planta, né? Como você vai extrair o café, a cafeína do café para deixar ele mais forte ou ele mais fraco. Isso o farmacêutico também faz. Aí, tá vendo? Só, café cura tudo, velho. Eu garanto pra você. Mas isso aí eu já sabia. Isso já era sabido. Extração de cafeína foi uma das coisas que eu mais estudei na faculdade. Como deixar o negócio forte. Não só cafeína. Meu Deus. Olha só. É só você olhar no Facebook hoje em dia que todos os remédios que acabam com ina, eles curam tudo. É o momento. Menos aquele, né? Pois é, né? Hoje tá na moda os medicamentos que terminam com ina. É.
É um Cafeína, bailarina, taubaína. Tudo. Faculdade de farmácia, né, a gente costuma falar que é assim, a gente descobre que na biologia tudo é química, e na química tudo é física, e na física tudo é matemática, né, porque você vai pegar, por exemplo, uma célula. Uma célula, ele tem toda a questão biológica da célula, né, todo o maquinário celular e como funciona. E aí você tem um alvo que você quer mexer naquela célula. Se você mexer naquele alvo, a célula vai mudar seu comportamento fisiológico. Aí você vai chegar naquele alvo e você vai ver que ele é formado por aminoácidos e você tem uma interação química naquela molécula, né, naquela proteína, e você vai estudar essas conformações químicas, essas interações, e você vai pensar, por exemplo, eu quero planejar um fármaco que vai agir no receptor de uma célula, sei lá, do pâncreas. Então eu vou pensar em toda a conformação química que tem esse receptor, para eu elaborar uma molécula que vai agir ali, que vai ter um efeito fisiológico. Então eu faço o caminho da biologia para química e física e volto o caminho da física para a química da biologia. Então é um curso que em 5 anos você não vai estudar tudo, lógico, mas essa é praticamente a ideia. E aí você tem também questões de indústria, né, para o pessoal que vai para a indústria farmacêutica, ele pode tanto para a indústria farmacêutica quanto para a indústria de alimentos. Você tem toda a parte de análises clínicas, né, que é você saber, pega uma amostra e ver, sei lá, quanto de colesterol tem aquela amostra, quanto de glicemia, né, quando você vai medir se a pessoa tem diabetes ou não, né, porque você vai medir a glicose. Então você tem toda uma reação química do exame que vai medir a glicose, né. E, por exemplo, pegando os exemplos da moda, né, você tem o PCR, né, que é o que vai identificar lá o vírus, se tem o vírus ou não na amostra. Você vai pegar o RNA do vírus, ele tem questões químicas importantes, que é só aquele RNA que tem. Aí você vai jogar um esquema ali que vai captar esse RNA do vírus na amostra, e você vai fazer uma reação química em cima, e você vai ter uma reação de coloração, por exemplo, né? Uhum. E aí você vai ter esse vírus, você consegue quantificar essa reação e você vai ver se está presente ou não o vírus na amostra que você colheu. Tudo isso, para você pensar, você tem que pensar nas interações químicas, na reação que aquela amostra vai ter, entendeu? Então tudo isso você aprende na faculdade de farmácia. A área que eu gosto, que é a área vamos dizer assim, é uma área mais, entre aspas, né, de humanas, que é você ensinar as pessoas a usar medicamentos, né? Porque existem medicamentos que você tem que tomar com o estômago cheio, existem medicamentos que tem que tomar com o estômago vazio, existem medicamentos que você tem que tomar em jejum, existem medicamentos que tem horário para ser tomado, né? Se você, por exemplo, pegar um medicamento para tireoide, por questões hormonais, esse medicamento ele tem que ser tomado às 6 da manhã. Se você tomar depois ou antes, você não pode ter um efeito tão legal. Então, todos esses detalhes no uso do medicamento que faz a minha especialização, que é a farmácia clínica, né? Que você vai ensinar as pessoas a usar o medicamento. Então, a farmácia ela pode dar muito campo para você atuar, né? E, inclusive, eu sou um fã do podcast de vocês, né? Lança lá, eu já vou ouvir essas coisas que vocês falam aí do dia a dia da indústria, né? Eu também ouço de amigos meus que foram para a área da indústria, né? Tem toda essa questão que é o farmacêutico industrial, e a produção do medicamento, toda a parte da física do sistema de produção, né? Então, você pode fazer muita coisa. O cara que tem uma profissão com 135 áreas potenciais para escolher e vai para a indústria, esse tem que se ferrar. Esse não sabe escolher nada direito.
Mano, depois eu vou falar pra você. Na faculdade, eles meio que lavam, faz aquela lavagem cerebral na sua cabeça, pelo menos lá na USP, né? Pra você ir pra indústria, porque é o ramo que paga mais. Né? Né? É aquela coisa de status, né? Um farmacêutico industrial tem muito mais status do que um farmacêutico clínico no Brasil, por exemplo, né? Se você for para a Espanha, não. A Espanha, o farmacêutico clínico está ali, um dos top dos profissionais, né? E nos Estados Unidos, onde surgiu o termo, né? A área da farmácia clínica. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil não está engatinhando ainda. E aquela coisa, quando você pensa em profissional de saúde, você vai pensar em médico, você vai pensar em enfermeiro, farmacêutico está ali, entendeu? Meio que jogado às traças. Toda farmácia tem que ter um farmacêutico, né? Tem que ter um farmacêutico formado. Eu li alguma coisa a respeito disso. Procede ou não? Isso. Assim, e não é nem só um. Vamos supor, se for uma farmácia que é 24 horas, ele tem que ter 4 farmacêuticos, né? Um para cada período, né? E um folguista. Porque pela uma lei de 73... eles falam que durante o funcionamento da farmácia você tem que ter o responsável técnico, que é o farmacêutico. 100% do funcionamento você tem que estar com o farmacêutico ali. Ou seja, se o balconista me vendeu o medicamento errado, quem vai responder pelo problema é o farmacêutico. É o farmacêutico. Por isso que você tem que fazer vários treinamentos, né? Em 2009, né, que saiu uma RDC, que eles falavam de tipo, farmacêutico é isso aqui, na drogaria. Ele tem que fazer isso aqui. Desculpa perguntar, eu sou um completo leigo nisso. O que é uma RDC? RDC é uma resolução da Anvisa. Tá. Assim, não chega a ser uma lei, mas é uma cartilha para onde você vai ser fiscalizado, entendeu? Tem muita lei em cima, tem muita regulamentação em cima, né? Boas práticas de manipulação, boas práticas de dispensação, boas práticas de produção, tem tudo lei, né? A Anvisa, ela pega bastante no nosso pé. E tinha que ser, isso nem estou reclamando, eu acho que é importante. Essa resolução de 2009, ela meio que falou assim, o que você pode, como farmacêutico, fazer ou não fazer dentro da drogaria, porque até então não tinha. Tinha uma lei de 1973, essa lei que obrigava toda a farmácia a ter um farmacêutico, e praticamente era só isso. E aí, em 2009, aí você pode aferir pressão, você pode fazer glicemia capilar, né, que é aquela de medir o nível de açúcar no sangue. Agora você pode fazer lá o teste rápido para Covid. Então isso daí foi regulamentado lá em 2009 e meio que delineou as práticas. E dentro dessa resolução obrigava, né, entre aspas, o farmacêutico a treinar os seus balconistas para justamente assim, vamos supor, eu dei um treinamento de, sei lá, anti-inflamatório. E aí o balconista vai lá e vende o medicamento errado. Aí eu falo, olha, ele vendeu errado, mas eu dei um treinamento falando como é para vender. Como que é? Eu tenho todo o registro de treinamento, entendeu? É a forma que eu aspas, de me eximir da coisa. Mas a responsabilidade é minha. Eu estando na farmácia ou não. Remédio. Tem alguma diferença eu tomar ele com água, ou com leite, ou com suco de laranja, por exemplo? Ou existe alguma recomendação que diga, cara, você não pode tomar com leite? Porque eu pergunto isso. Já ouvi falar, cara, se você tomar remédio com leite, vai cortar o efeito do remédio. Isso é fato ou é mito? É fato. Nenhum medicamento deve ser tomado com leite. Tem uma coisa que chama farmacocinética, que é o que é o caminho que o medicamento vai fazer no corpo, né? Então, quando ele chega no estômago, ele precisa ser absorvido. E quando você pensa no medicamento, ele vai mudar esse pH do estômago. Então, ele pode interferir na absorção do medicamento. Existem medicamentos que não podem ser tomados com alimento. O captopril é um medicamento para pressão e ele não pode ter nada junto com ele no estômago, senão ele não é absorvido. Ele passa reto, ele vai direto para o intestino e você elimina ele não é absorvido, então ele não faz efeito. E é um medicamento que a gente tem que tomar com o estômago vazio. Existem medicamentos, por exemplo, anti-inflamatório, que você tem que comer alguma coisa, porque ele vai aumentar a acidez do estômago
e você precisa ter o alimento ali para meio que dar uma protegida no estômago daquele efeito que o anti-inflamatório vai fazer. Então, cada medicamento é um jeito. Não existe uma regra de ouro que eu vou falar, olha, é assim para todo medicamento. Existe um ramo hoje que é o da cronofarmacologia, que ele estuda o momento certo para você tomar algumas drogas baseado na sua produção hormonal. O exemplo do medicamento para tireoide, por exemplo. O melhor horário para tomar esse medicamento é às 6 da manhã. Por quê? Porque a tireoide ela produz um hormônio que ele vai controlar o organismo de uma maneira geral, ele vai controlar o metabolismo do corpo inteiro. E se você não está produzindo esse hormônio, o corpo ele vai meio que pegar no tranco. Então, se você precisa tomar esse medicamento, que é o horário que você está produzindo os hormônios da tireoide, para o seu corpo funcionar, entendeu? Então, cada medicamento é um manual de instrução diferente, entendeu? Uma pergunta sobre genéricos, né? Você vai na farmácia e o cara te pergunta, você quer esse medicamento ou você quer o genérico? Aí você pensa, bom, o genérico, né? Mais barato. Sim. Aí ele vem com aquela fatídica pergunta que eu nunca sei responder. Qual laboratório você prefere? E aí mas sim, né? Como assim, né? Se ele perguntou, porque deve ter laboratórios bons e laboratórios ruins, eu imagino. Sim. Mas como eu não tenho conhecimento técnico, eu pergunto, qual você tem? Eu tenho esse. Aí eu escolho o nome mais bonitinho, mais legal, dá esse daí. Mas, e aí, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, tem laboratórios, tem medicamentos que são melhores que outros, ou seja, falando dos genéricos em geral, né? Se você for pegar, no geral, o genérico, o referência, o similar, hoje em dia é praticamente a mesma coisa. O que muda de um medicamento para o outro? Assim, o medicamento não é só o princípio ativo. Quando você compra lá, você vai lá, sei lá, comprar o diclofenaco, daquele comprimido, 50 miligramas dele é diclofenaco. O resto, não. Tem uma coisa que chama de insumos, né? São os veículos daquele comprimido, naquela draga. Ele, por definição, ele não tem efeito farmacológico, ele não interage quimicamente com o princípio ativo, né? A função dele é jogar o diclofenaco no sangue, né? Ele tem que passar pelo caminho, tem que passar pelo estômago, pelo intestino, ser absorvido. Então ele tem que passar pelo trato gastrointestinal e chegar no sangue através do intestino. E esse veículo, ele pode mudar de medicamento, de uma referência para um genérico, por exemplo. Esse veículo, o diclofenaco é o mesmo nos dois medicamentos. O tempo de absorção, dos dois tem que ser o mesmo. Isso é medida daquela coisa da bioequivalência e biodisponibilidade, né? São os testes que o genérico tem que fazer. Mas os produtos usados, eles não precisam necessariamente ser o mesmo. Só que, assim, biologia não é uma ciência exata. A gente pode pegar o mesmo produto e nós 4 aqui usarmos e alguém ser alérgico àquele produto. Uhum. Ou você não tem um fator genético que você não consegue pegar bem aquele produto. E justamente naquele genérico, aquele produto é o que não faz bem para você, né? Por exemplo, amarelo de tartrazina, muita gente é alérgico ao amarelo de tartrazina, que tem alguns genéricos até pelo preço, né? Então, você que é alérgico, isso daí você não pode tomar esse medicamento, que tenha esse insumo, né? Só que é uma informação que vai estar na bula, é bem difícil ali, bem lá no meio daquelas coisas, e você não vai saber se você vai ter amarelo de tartrazina ou não. Eu não sei quais de cor, quais são os medicamentos que usam o amarelo de tartrazina, porque eu não abro todos os medicamentos que chegam na farmácia, né, e vou ler a bula, né, e é uma informação que não é fácil. Então isso pode mudar a questão da ação do genérico. Uma outra coisa que muda, que é aquela coisa, né, que sempre reclama, mas eu tomei o genérico e não funcionou. Existe uma coisa que chama efeito placebo. Efeito placebo é aquela coisa assim, eu vou olhar para aquele comprimido, vou acreditar naquele comprimido, e se eu tomar, eu vou ter aquele efeito
que aquele comprimido se propõe a fazer. Então, mesmo que não tenha nada, mesmo que seja um comprimido de farinha, ele funciona pro bem e funciona pro mal também. Eu olho para aquilo, é genérico, não vai funcionar. Então, isso também existe na questão do efeito do medicamento, né? É que nem a síndrome do jaleco branco, né? Isso, né? Que existe hipertensão do jaleco branco. É aquela pessoa que, por exemplo, vai no posto de saúde, vai no hospital, mede a pressão, tá lá nas alturas, e vai na farmácia, vai medir e tá lá de boa. Porque ela tem a síndrome do jaleco branco. Isso daí é o efeito, sei lá, psicossomático, né, da coisa. Então, isso acontece. E inclusive, nesses estudos, né, que agora estudo clínico está em alta, né, medicamento, comprovação científica para remédio e tudo mais, os estudos que eles têm maior qualidade de medicamento, eles são randomizados, né, ou seja, não tem, você não sabe quem vai tomar, ele é duplo cego. Por que ele é duplo cego? Nem você que vai tomar o remédio, nem eu que vou te dar o remédio, eu sei se aquele remédio é o placebo ou não, porque aí você diminui o viés de confirmação, né, que alguns estudos que saíram aí nesse ano, né, o pesquisador ele escolhia quem ia tomar o remédio e quem não ia tomar o remédio. Aí isso daí você tem um desenho do estudo clínico não muito bom, porque você tem ele é muito enviesado, né? Você não consegue fazer, vamos dizer assim, entre aspas, a ciência pura, né? Então, o efeito placebo, ele é muito forte quando você faz esses estudos clínicos na ação do medicamento, e também naquela coisa do genérico não funcionar, ou o Anador é melhor do que a dipirona. Não existe, sim. A parte técnica não existe, mas a diferença dos efeitos se dá por isso. E com relação à indústria, né, a gente não pode citar, mas a gente sabe de algumas coisas que acontecem por aí, né? Em qualquer indústria. Quando você fala em indústria no ramo farmacêutico, são os grandes laboratórios, é isso? Tem indústrias multinacionais, né, de vários países, e tem as indústrias nacionais. Tem a médio porte e tem grande porte. Né? Não sei se pode falar nome, mas... Pode. Se você pegar, por exemplo, a Axê. A Axê é uma indústria nacional que ela é muito, assim, é uma das maiores indústrias, até, assim, pensar em mundo, né? E aí você tem a CIMED, que é uma indústria de médio porte, que ele vai pegar mais na questão do similar e do genérico, né, que é o carro-chefe deles. Então você tem vários, vamos dizer assim, vários níveis de indústria, né, vários tamanhos de indústria e de mais diferentes tipos. Ainda na formação, se a pessoa quer seguir o caminho e se formar farmacêutico e depois decidir por seguir em pesquisa, indústria ou qualquer dos ramos que existam, fora a formação acadêmica, fora a faculdade, o que é interessante fazer também? Tem algum estágio específico ou tem algum país que hoje, por exemplo, é líder no mundo com relação ao ramo farmacêutico que é interessante fazer um intercâmbio, coisa do tipo? Assim, vai depender muito do ramo que você quer, né? Por exemplo, no meu caso, é mais interessante do ramo que eu escolhi, existem residências farmacêuticas hoje em várias cidades do país, né, que você pode ir no hospital, um posto de saúde, às vezes você pegaria. E no ramo da indústria, por exemplo, muita gente vai para os Estados Unidos, vai para a Alemanha, França, que tem aí coisas bem legais na área da indústria. Uhum. Laboratório, é mais uma questão de uma especialização. Se você não serve a carreira acadêmica, você precisa de laboratório de teste. E a indústria de alimentos, que quase eu conheço poucas pessoas do meu convívio que foram para essa área, mas dentro de tudo isso, né, se você pegar uma indústria, você pode se especializar dentro da indústria de diversas formas. Uhum. Desde a pesquisa de desenvolvimento, controle de qualidade físico-químico, controle de qualidade microbiológico e o chão da fábrica mesmo, né, questões de regulatórios, né, como você vai pegar
porque a burocracia no Brasil é bem tranquila, né? É coisinha fácil de levar, né? Então, medicamento, vocês imaginam como é, né? Você tem que ter aí uma equipe de 10, 15 pessoas para você poder aprovar o medicamento. E assim, falando na parte de serviço, o maior destino do farmacêutico hoje em dia no Brasil são as drogarias, né, e farmácias de manipulação. A grande parte das vagas, né, eles vêm disso, né, da parte da drogaria. Então, eu não vou lembrar qual é a porcentagem, mas eu acho que é mais de 70% das novas vagas de emprego para farmacêuticos vão para drogaria. Né? Tem sua parte legal, né, e a sua parte mais complicada, né? Porque drogaria você não tem horário. Se precisar de você lá às 11 da noite, você tem que estar lá às 11 da noite. Se você for pegar o terceiro turno, você vai passar lá o terceiro turno. Vai trabalhar sábado, domingo e feriado. Acho que o terceiro turno é aquele que todo mundo tenta evitar, né, cara? Que eu acho que é onde aparecem os piores problemas, né? Parece um cara com um machado no meio da cabeça. Tem um médico pra mim, né? Olha, eu conheço histórias engraçadas de terceiro turno, viu? Aquele pessoal que chega desesperado querendo uma pílula do dia seguinte, né? Coisas que acontecem. Ninguém que estourou, né? É complicado. Inclusive, em drogaria funciona assim: sexta-feira é o Dia Mundial de Venda de Viagra, né? Do azulzinho. E segunda-feira é o Dia Mundial de Venda de pílula do dia seguinte, né? Faz sentido, né? Eu tenho uma amiga que ela é farmacêutica também, né? E hoje ela trabalha no hospital, né? Mas ela trabalhou por muito tempo, né? Na drogaria mesmo, no balcão ali. E, cara, ela conta umas histórias muito doidas, né? E acho que trabalhar ali com o público direto. Aliás, o primeiro ponto é que ela era folguista, né? Nesse último emprego que ela teve em farmácia, era folguista. E esse ponto de horário, se não bastasse ainda o horário, o dia era zoado ainda, né? E principalmente agora, nesse momento com o Covid, cara, ela contava umas histórias revoltantes, né? As pessoas chegavam lá, não queriam manter distância, né? As pessoas não queriam usar máscara, né? E assim, trabalhar diretamente com o público. E normalmente o cara que vai na farmácia, salvo a pessoa que tá realmente, sei lá, vai buscar algum acessório extra na farmácia, a pessoa ou tá doente ou ela tá lá para comprar remédio para alguém, né, que tá doente. Então tem também atenção, né? As pessoas ficam muito nervosas, então é tenso o balcão, né, cara? Tem alguma história divertida de alguém que, sei lá, tentou te bater, tem uma coisa? Você falou duas opções aí, o que vai comprar, o que tá doente vai comprar remédio para ele, tem uma terceira opção aí, o hipocondríaco, que vai ver as novidades. Tipo shopping, né? Quais são as novidades do mercado farmacêutico para hoje? Eu tenho uma esposa, eu não posso citar o nome da minha esposa, senão vocês vão identificar ela, né? Mas ela adora farmácia, né? A gente ia pro Guarujá, por exemplo, passar final de semana na praia, ela fazia questão de entrar em todas as farmácias que tinham na rua ali perto, para dar uma olhada, né? Se tem preço de remédio tá melhor, se tem um remédio diferente. Eu sinto na pele isso, cara. Ela vai me matar depois por falar isso, mas tudo bem, faz parte. São os remédios da praia, tem outra vibe. Tem gente que gosta de tudo, né? Eu, por exemplo, quando eu tinha farmácia, né? Eu entrava nas outras farmácias e ficava olhando layout, o que dava pra fazer, o que dava pra eu melhorar. Eu na praia eu ia fazer isso, mas não pra ver preço, eu ia ver layout. E, assim, a questão de a pessoa ser violenta é o falar o não pro cliente, e é aquele não que não tem jeito. Você não consegue nem abrir uma brecha pro cliente, né? Porque o cliente, ele acha que ele tem sempre razão. Mas quando ele vem para tomar uma injeção sem receita, ou ele vem para comprar um medicamento tarja preta sem receita, não, gente. Não, e assim, eu já fui ameaçado de
de morte, inclusive, de não vender um diazepam, não vender um clonazepam. Então, inclusive, que tem dependência, né? E o cliente, ele não consegue pegar a receita do médico, o médico do posto, o médico do PA não dá a receita. Gente, é complicado. E a questão do cliente, né? Quando eu dava treinamento, quando eu trabalhei em farmácia de rede, eu dava treinamento para os balconistas. Uma das coisas que eu falava era bem essa: o cliente que entra numa drogaria, ele não está comprando roupa, ele não vem comprar. Eu dava o meu exemplo, né? O cara, ele não está indo comprar um jogo pro PlayStation 4, ele está indo para comprar um medicamento para ele pode estar passando mal, ou o cliente dele. Então ele está nervoso, você tem que saber como lidar com, né? Que ele não está ali por prazer. Ninguém gosta de, tirando o hipocondríaco, né? Ninguém gosta de comprar medicamento, gastar dinheiro. Então, é uma coisa que a gente tem que entender, né? Tem que ter uma empatia muito grande com o cliente que ele chega na drogaria, né? Uhum. Agora, é legal quando você vai no médico, né? E aí o cara te passa a receita, assim, daí você olha para a receita e já começa a calcular os preços mentalmente, né? Imaginando que aquilo lá vai ser caro. Aí o cara, de repente, abre aquela gavetinha marota lá de baixo, assim, pá, põe na sua frente um pacote, assim. Pode tomar isso daqui, que são aquelas amostras. Fatídicas amostras, né? Farmácias, drogarias também recebem amostras assim, para entregar para o público, porque eu só recebi de médico até hoje. Não, a gente não recebe. Isso daí é só para o médico mesmo, justamente para isso, para ele... Para viciar o cara. Sabe quando aquele amigo da família... Eu não entendi, desculpa. Não, falei brincando, para viciar o cara, né? Para medicamento de uso contínuo, isso é pior ainda. Porque ele só vai te dar o primeiro mês, ou às vezes a primeira semana, ou você se vira para comprar o resto. Aí você vai ver o preço. É só para te iniciar mesmo ali. É. Então tem a pergunta primordial que eu preciso fazer. Como que vocês entendem a letra das receitas médicas? Que mágica existe nos olhos do farmacêutico, da pessoa da drogaria, que ela consegue tirar a criptografia do que está escrito ali? Tipo um curso de hieroglifo, alguma coisa assim, né? É uma coisa... É assim, vivência. Não tem outra coisa. Quando você chega numa drogaria, as receitas dos médicos que chegam é sempre o mesmo médico, praticamente. Você tem aí, vamos dizer, um plantel de médicos que chegam até você e você, com o tempo, você vai pegando a letra. E quando não tem isso, ou quando você não conhece, você pergunta para o cliente o que ele tem. Porque daí, vamos supor que você não entendeu o nome do remédio, mas você entendeu a posologia, né? Tá lá, um comprimido de 8 em 8 horas. Daí você olha pra cara dele e o que você tem? Aí fala, tô com dor de dente. Ah, beleza, diflofenaco, um comprimido de 8 em 8 horas é isso aqui. Então, muitas vezes a gente tem que adivinhar. Então rola uma técnica forense. Então, você tem que olhar pro papel, olhar pro paciente e dar uma investigada ainda. Você fala assim, eu acho que é isso aqui. Às vezes baixar o Chico Xavier, né, fazer alguma coisa. Eu tinha um conhecido que ele virava a receita de ponta cabeça e tentava desenhar. Mano do céu. E se tem alguém mais experiente lá, o cara olha e fala, esse aqui é o médico Dr. João, o F dele parece um H mesmo, é isso aqui que ele tá escrevendo. É isso aí, mas você pega os trejeitos do médico escrever, né, e aí, vamos supor, você acha que ele escreveu, sei lá, um comprimido de 8 em 8 horas, mas aquele 1 parece um 2. Aí você vai procurar outro 1 na receita. Daí você vai falar, caraca, não, é desse jeito. Então aqui realmente é um 2. Então você vai as coisas que vão acontecer. Caraca. Então, cara, da próxima vez que eu for na drogaria, se o farmacêutico olhar pra receita, ou a pessoa que tá no balcão, olhou pra minha cara, eu vou falar pra ele, você não sabe, né? Boa. É complicado, viu? Cada receita que aparece e se vocês pensarem assim, eu peguei uns números aqui.
Existem mais ou menos 3.500 nomes genéricos, né, princípios ativos comercializados no Brasil. Desses 3.500, 14.000 entre nome comercial, né, que é o referência, o similar, ele tem que ter um nome que é diferente do princípio ativo. Por exemplo, Anador e Magnopirol. Os dois são de pirona, mas são de laboratórios diferentes. E são mais ou menos 14.000 nomes diferentes. Nossa. Então você imagina para você ter... Claro que você não vai saber tudo, né? Mas às vezes é um lançamento de um laboratório que o médico quer pegar e aí você vai... É um nome que você nunca viu na sua vida. Aí você vai lá no livro e olha, porra, mano, é diclofenaco. Eu só queria acrescentar uma coisa, eu queria dizer que o nosso podcast não tem contraindicação. Que propício. Muito bom.